Bem-vindos de volta, pessoal! Hoje vamos analisar os testes de motores de combustão a hidrogênio feitos pela Airbus e pela Rolls-Royce. Esta tecnologia está sendo estudada como um caminho alternativo para reduzir a dependência de combustíveis de aviação convencionais e impulsionar a aviação para operações com menores emissões. Neste vídeo, explicaremos como a combustão de hidrogênio funciona, quais sistemas de engenharia são necessários, como esses testes estão sendo conduzidos e quais são as implicações para o futuro próximo e distante da aviação. Por favor, inscrevam-se agora. A Airbus tem investido pesado na pesquisa de aviação a hidrogênio através do seu programa Zero-E, que foi anunciado em 2020. A empresa apresentou diversos conceitos de aeronaves projetadas para operar com propulsão a hidrogênio. A Airbus tem focado tanto em células de combustível de hidrogênio quanto na combustão direta de hidrogênio em turbinas a gás modificadas. A Rolls-Royce, como fabricante de motores de longa data, firmou parceria com a Airbus e outras empresas para investigar se os núcleos de motores a jato existentes podem ser adaptados para queimar hidrogênio. A Rolls-Royce realizou testes em um motor AE 2100 em solo e, posteriormente, em um motor de jato executivo Pearl 15 em suas instalações no Reino Unido. Essas demonstrações iniciais fornecem dados importantes sobre o comportamento do fluxo de combustível, a estabilidade da combustão e a emissão de poluentes ao usar hidrogênio gasoso ou líquido. Para entender como a combustão de hidrogênio difere da combustão de querosene, é útil analisar os princípios básicos dos motores a jato. Uma turbina a gás convencional aspira o ar, o comprime, mistura-o com combustível e acende a mistura. A rápida expansão dos gases quentes impulsiona os estágios da turbina e gera empuxo. Com o querosene, as temperaturas de combustão e as características da chama são bem conhecidas. Quando o hidrogênio é usado, a temperatura da chama é mais alta e a velocidade de combustão é mais rápida. Isso exige injetores redesenhados e um controle cuidadoso do fluxo de ar. Engenheiros da Rolls-Royce, em parceria com a Loughborough University e o Centro Aeroespacial Alemão, ou DLR, têm desenvolvido novas geometrias de câmaras de combustão para evitar oscilações instáveis da chama que podem danificar os componentes. O armazenamento de hidrogênio para a aviação é um grande desafio. O hidrogênio líquido deve ser armazenado em temperaturas criogênicas, perto de menos 253 graus Celsius. A Airbus construiu uma instalação de teste de tanques de hidrogênio criogênico em sua unidade em Hamburgo. A empresa está trabalhando com a Ariane Group, que tem experiência no manuseio de combustíveis criogênicos para foguetes. Os tanques para aeronaves precisam ser leves, altamente isolados e capazes de suportar ciclos térmicos repetidos. A Airbus iniciou testes em solo de tanques de hidrogênio em escala para avaliar o desempenho do isolamento e as medidas de segurança. Em comparação com o querosene de aviação, os tanques de hidrogênio exigem mais volume, o que significa que as aeronaves precisarão de fuselagens redesenhadas ou layouts de cabine modificados para acomodar os tanques, sem reduzir a capacidade de passageiros. Os sistemas de entrega de combustível também estão sendo reprojetados. Um sistema de querosene bombeia combustível líquido em temperatura ambiente para a câmara de combustão. Um sistema de hidrogênio tem que manter o combustível em temperatura criogênica, até próximo da injeção, e então permitir o aquecimento controlado e a regulagem da pressão. A Airbus fez uma parceria com a Safran para projetar bombas e válvulas criogênicas que mantenham um fluxo estável. A Rolls-Royce relatou em notas técnicas publicadas em 2023 que são necessários selos e materiais especiais, porque o hidrogênio pode causar fragilização em certos metais. E pesquisadores do MIT publicaram na Science Advances sobre a compatibilidade do hidrogênio com ligas usadas na indústria aeroespacial, observando que as superligas à base de níquel podem resistir à fragilização melhor do que os aços. As considerações de segurança são o ponto central desses testes. O hidrogênio é altamente inflamável e vazamentos devem ser evitados com engenharia de precisão. A Airbus instalou sensores de hidrogênio em todas as suas plataformas de demonstração. A Rolls-Royce testou dispositivos corta-chamas para garantir que a ignição por refluxo não ocorra nas linhas de suprimento. A Agência Europeia para a Segurança da Aviação, ou EASA,
começou a delinear os caminhos de certificação para aeronaves movidas a hidrogênio. E relatórios de teste da Comissão Europeia em 2024 confirmaram que as taxas de vazamento de hidrogênio devem ser reduzidas a níveis muito mais baixos do que os padrões industriais atuais para a segurança na aviação de passageiros. Estudos de caso fornecem exemplos concretos de progresso. A Rolls-Royce trabalhou com a EasyJet em 2022 para testar a combustão de hidrogênio no motor de aeronave regional AE2100A, em Boscombe Down, que é um local do Ministério da Defesa do Reino Unido. O teste utilizou hidrogênio gasoso fornecido pelo European Marine Energy Centre em Orkney, que produz hidrogênio a partir de eletricidade renovável. Mais tarde, a Rolls-Royce avançou para testar o motor Pearl 15, usando hidrogênio líquido, novamente em parceria com a EasyJet. A Airbus, em paralelo, tem modificado uma aeronave de teste A380 para transportar grandes tanques criogênicos de hidrogênio, e os voos de teste estão planejados para a segunda metade da década. Quando comparado às células a combustível de hidrogênio, a combustão de hidrogênio tem algumas características diferentes. As células a combustível geram eletricidade através de reações eletroquímicas e, em seguida, usam motores elétricos para propulsão. A Airbus testou pilhas de células a combustível fornecidas pela Elring-Klinger e Plug Power. Esses sistemas são eficientes, mas são mais adequados para aeronaves menores, devido às limitações de potência por peso. A combustão de hidrogênio, por outro lado, pode ser ampliada para grandes motores e aeronaves de longo alcance. A Rolls-Royce enfatizou que a adaptação da tecnologia de turbinas aproveita o conhecimento existente, tornando possível a transição de grandes aeronaves comerciais mais rapidamente do que seria possível com a propulsão por célula a combustível. Outra comparação é com os combustíveis de aviação sustentáveis, ou SAF. O SAF pode ser usado em motores já existentes com apenas pequenos ajustes, e companhias aéreas como a Lufthansa e a United Airlines já voaram com misturas de SAF. No entanto, a capacidade de produção de SAF é limitada e os custos ainda são bem altos. O hidrogênio oferece uma mudança mais fundamental, potencialmente permitindo que aeronaves operem sem emissões de dióxido de carbono no ponto de uso. A Rolls-Royce relatou em um artigo da EEE Spectrum, em 2023, que a combustão de hidrogênio gera vapor d'água como principal exaustão, mas também produz óxidos de nitrogênio, ou NOx, devido às altas temperaturas da chama. Engenheiros estão trabalhando em projetos de combustores que diminuem a temperatura da chama e reduzem a emissão de NOx. Universidades de pesquisa têm contribuído para resolver esses desafios de combustão. A Universidade de Cambridge investigou combustores de hidrogênio de queima pobre que reduzem o NOx, mantendo a eficiência. A ETH Zurich publicou resultados na Combustion and Flame, descrevendo sistemas de combustão em estágios que estabilizam as chamas de hidrogênio. Institutos alemães, como o DLR, construíram plataformas de simulação que analisam o fluxo de ar e a propagação da frente de chama em condições de hidrogênio. Esses estudos estão fornecendo modelos detalhados que as empresas podem aplicar diretamente ao desenvolvimento de motores. As projeções de médio prazo indicam que voos de demonstração usando combustão de hidrogênio ocorrerão antes de 2026. E a prontidão comercial pode vir no início da década de 2030. A Airbus, por exemplo, tem como meta 2035 para a introdução de sua primeira aeronave Zero-E movida a hidrogênio. A Rolls-Royce, por outro lado, sinalizou que jatos executivos menores podem fazer essa transição ainda mais cedo. Programas governamentais estão destinando um financiamento significativo para apoiar esses esforços. O Instituto de Tecnologia Aeroespacial do Reino Unido, por exemplo, concedeu verbas para projetos de aviação a hidrogênio. O Departamento de Energia dos Estados Unidos também lançou sua iniciativa Hydrogen Shot, visando cortar os custos de produção de hidrogênio em 80% nesta década, o que também beneficiaria a aviação. A infraestrutura é outro elemento crítico aqui. Os aeroportos estão atualmente equipados para o abastecimento de combustível de aviação, mas não para o manuseio de hidrogênio criogênico.
A Airbus fez uma parceria com fornecedores de hidrogênio como a Linde, para estudar conceitos de reabastecimento em aeroportos. A Associação Internacional de Transporte Aéreo publicou relatórios sobre a necessidade de equipamentos padronizados para o reabastecimento de hidrogênio. O manuseio em solo precisará de novos dutos criogênicos, bombas e zonas de segurança. Assim, os primeiros voos de hidrogênio provavelmente serão restritos a aeroportos específicos, com instalações especializadas. Os métodos de produção de hidrogênio também estão influenciando o roteiro da aviação. Embora o hidrogênio verde, produzido por eletrólise e alimentada por energias renováveis, seja o preferido, outras vias, como o hidrogênio azul, com captura de carbono, ainda estão sob avaliação. Em 2024, a Shell anunciou projetos na Holanda para produzir grandes volumes de hidrogênio com captura de carbono integrada, visando abastecer os setores industrial e de transporte. A Airbus afirmou que a aviação dependerá inicialmente de fontes mistas de hidrogênio até que a capacidade dos eletrolisadores seja suficiente. Universidades como a Imperial College London estão estudando a expansão e melhorias na eficiência dos eletrolisadores, publicando na Nature Energy sobre o desempenho da membrana de troca de prótons. Espera-se que esses avanços se alinhem com o crescimento da demanda da aviação. Existem, sim, alguns desafios econômicos a serem superados. A produção de hidrogênio verde, por exemplo, exige uma quantidade enorme de eletricidade renovável. Os eletrolisadores precisam operar em alta capacidade, e as cadeias de suprimentos precisam ser bastante expandidas. Analistas da Agência Internacional de Energia estimam que os custos do hidrogênio precisam cair para menos de $2 por quilo para que ele possa competir com o querosene. Atualmente, os custos estão mais altos, embora estejam caindo constantemente. A Airbus reconheceu que, sem um fornecimento de hidrogênio acessível, a adoção será limitada. E a Rolls-Royce também ressaltou que a certificação de motores exige milhares de horas de testes, o que adiciona tanto custo quanto tempo à implementação. Além da eficiência da combustão e do armazenamento, pesquisadores também estão considerando as emissões do ciclo de vida. Por exemplo, um estudo do Centro Aeroespacial Alemão, publicado na Nature Communications em 2023, examinou a formação de rastros de condensação de aeronaves movidas a hidrogênio. O vapor d'água em alta altitude pode formar rastros de condensação persistentes que influenciam o balanço radioativo. O estudo concluiu que estratégias de gerenciamento de rastros de condensação, como níveis de voo otimizados, serão importantes. A Airbus, inclusive, já iniciou projetos conjuntos com a Agência Espacial Europeia para modelar os impactos atmosféricos de voos movidos a hidrogênio. Olhando para o longo prazo, as implicações se estendem para além dos jatos comerciais de passageiros. A aviação militar está estudando o hidrogênio para aeronaves de vigilância e transporte. A NASA também expressou interesse na combustão de hidrogênio para plataformas de pesquisa de alta altitude. O Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos também financiou estudos sobre o desempenho de turbinas a hidrogênio. O hidrogênio também poderia apoiar sistemas híbridos, onde uma turbina fornece o empuxo básico, enquanto as células de combustível alimentam os sistemas auxiliares. A Rolls-Royce investigou arquiteturas híbridas que combinam a combustão de hidrogênio com acionamentos elétricos, tudo para otimizar a eficiência. As tentativas mais antigas de voos movidos a hidrogênio nos dão lições valiosas. Lá nos anos 80, a União Soviética modificou um Tupolev Tu-155 para que pudesse operar com hidrogênio líquido em um de seus motores. O programa demonstrou a viabilidade técnica, mas não foi adiante, principalmente pela falta de infraestrutura e porque as vantagens de custo do combustível não existiam na época. Avançando para hoje, Airbus e Rolls-Royce têm acesso a materiais mais avançados, melhores técnicas de armazenamento criogênico e, o que é importante, um apoio governamental muito mais forte. Então, comparando esses esforços anteriores com o que está acontecendo agora, fica bem claro que os projetos modernos de hidrogênio têm muito mais chances de alcançar o status operacional. Uma das grandes questões técnicas que estão sendo exploradas agora é como o hidrogênio afeta a durabilidade das turbinas. Temperaturas de combustão mais altas
podem encurtar a vida útil das pás da turbina. Para resolver isso, a Rolls-Royce tem testado compósitos de matriz cerâmica, ou CMCs, que podem suportar temperaturas mais altas. Enquanto isso, pesquisadores do Instituto Max Planck de Pesquisa do Ferro têm estudado as interações hidrogênio-metal e publicaram resultados na Acta Materialia descrevendo as mudanças microestruturais causadas pela difusão de hidrogênio. Todas essas descobertas estão agora guiando a seleção de materiais para motores a hidrogênio. Uma outra dimensão importante dos testes de combustão de hidrogênio é a integração com ferramentas de simulação digital. A Rolls-Royce, por exemplo, expandiu o uso de modelos de dinâmica de fluidos computacional, CFD, de alta fidelidade para prever como as chamas de hidrogênio se comportam em formatos complexos de combustores. Esses modelos rodam em clusters de computação de alta performance e permitem que os engenheiros ajustem elementos como ângulos de injetores, palhetas de vórtice e geometrias de câmara antes que qualquer protótipo físico seja construído. Além disso, a Airbus fez uma parceria com a Siemens Digital Industries para desenvolver gêmeos virtuais de sistemas de hidrogênio. Esses ambientes digitais permitem o monitoramento em tempo real de dados de temperatura e fluxo, o que acelera a validação do projeto e encurta os ciclos de teste. À medida que os testes avançam, os resultados estão sendo compartilhados entre a indústria e a academia. Em 2023, a Clean Aviation Joint Undertaking, financiada pela União Europeia, lançou vários programas de demonstração de motores a hidrogênio, envolvendo a Airbus, a Rolls-Royce, a Safran e parceiros acadêmicos. Dados desses programas são publicados em periódicos técnicos e conferências, como os eventos da IAA e da ASME. O compartilhamento dos resultados dos testes acelera o desenvolvimento, evitando a duplicação de esforços e estabelecendo padrões comuns. A questão da certificação permanece sem solução. Os regulamentos da aviação foram construídos em torno do combustível querosene. A propulsão a hidrogênio exigirá novos casos de segurança, novos padrões de supressão de incêndio e procedimentos de manutenção revisados. A Airbus colaborou com a Agência Europeia para a Segurança da Aviação para começar a elaborar as regras de certificação de hidrogênio. A Rolls-Royce tem afirmado em comunicados de imprensa que a adaptação regulatória é tão importante quanto o progresso da engenharia, já que sem certificação, nenhuma implantação comercial pode ocorrer. Até 2026, observadores da indústria esperam ver testes em solo em escala real de motores adaptados a hidrogênio funcionando com potência contínua por longos períodos. Esses testes de resistência validarão os sistemas de fluxo de combustível, a estabilidade do combustor e o gerenciamento térmico. A Airbus sugeriu que um voo de demonstração do A380 seguirá esses testes em solo. A Rolls-Royce também anunciou que continuará os testes na família de motores Pearl como um pioneiro para a adaptação comercial. Essas etapas fornecerão dados para apoiar decisões de certificação e investimento. Em conclusão, os testes de motores a combustão de hidrogênio da Airbus e da Rolls-Royce representam um passo crucial para o futuro da propulsão na aviação. Os desafios de engenharia do armazenamento criogênico, estabilidade da combustão, segurança e infraestrutura são significativos, mas o trabalho está progredindo firmemente através de parcerias com universidades, laboratórios e programas governamentais. Comparações com células de combustível e combustíveis de aviação sustentáveis mostram que a combustão de hidrogênio oferece um caminho único para escalar para aeronaves grandes. Demonstrações de curto prazo, construção de infraestrutura de médio prazo e implantação comercial de longo prazo dependem todos da validação técnica contínua. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.